Paz, povo de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Se eu fosse dar um título, ou mais ou menos o que eu rabisquei ali, seria mais ou menos um clamor: acenda a luz, por favor. E por que eu escrevi isso? Porque eu comecei a ver algumas estatísticas, e no Brasil, a cada 1 hora, um CNPJ de igreja é aberto. Existe uma estimativa de que em 2020, os evangélicos superem o número dos católicos. Hoje o Brasil ele é composto de aproximadamente 85, 86% de cristãos. Aí a gente coloca católicos, evangélicos e outras coisas que são consideradas como cristãos. E aí eu vi algumas reportagens, pessoal perguntando para o padre: o que você acha disso, padre? Ele falou: eu não estou preocupado com o crescimento dos evangélicos, eu estou preocupado é que os católicos não vão à igreja. Menos de 10% das que se dizem católicos nem sequer vão à igreja. E de repente a gente vê a estimativa de que em 2020 os cristãos, ou os evangélicos, perdão, eles superem o número dos católicos. Eu logo começo a pensar que talvez a gente chegue em 2020 e a gente tenha essa classe também crescendo, que hoje já existe, de que são os cristãos nominais, ou os evangélicos nominais. Vem à igreja uma vez por mês, cumpre com o seu rito religioso, depois fica tudo bem, fica tudo beleza, iguais os católicos fazem. E aqui quero que fique bem claro, eu não estou questionando católico nenhum não, tá? Só estou falando que os costumes religiosos, eles se assemelham. E aí você vai me dizer: não, mas os católicos estão errados, sim ou não? Eu não quero entrar no mérito da questão. Mas eu só fico preocupado que a pessoa, quando ela assume uma bandeira, que ela erga essa bandeira de fato. Se é católico, que seja então. Se é cristão, se é evangélico, que seja então. O fato é que o mundo hoje está pedindo que uma luz seja acesa, que algo seja aceso, que algo ilumine a mente deles, porque na verdade o mundo está em trevas. As pessoas estão desnorteadas. A violência tem aumentado. Eu nunca vi tanto caso de gente querendo se suicidar quanto nos últimos 3 anos. E parece que virou modinha agora. E aí você fica pensando: o que passa na cabeça dessas pessoas? E isso é muito sério, porque na verdade isso atinge a mim e atinge a você também. Porque a gente precisa encontrar um meio de ajudar as pessoas que estão hoje desnorteadas, estão confusas, não se encontram em suas vidas. E talvez essa pergunta, acenda a luz por favor, é uma chamada para mim e para você, de que algo eu e você precisamos fazer. Algo precisa ser feito. E isso está nas nossas mãos, meu querido. Isso cabe a mim e a você. E eu coloquei uma pergunta aí: mas qual é a missão do cristão? Às vezes eu converso com alguns adolescentes durante a semana, ou outras pessoas, e geralmente eu faço essa pergunta: vem cá, mas me responde uma coisa, qual que é a missão? Qual que é a sua missão? Jesus, acho que ele já deixou bem claro qual que é a nossa missão lá em Marcos 16:15 aqui. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Se tem uma missão que eu e você precisamos cumprir, é essa. E se de repente você se der conta e falar: não, vou dar uma de Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida.
talvez a gente não chegue em 2020 com um número alarmante de evangélicos crescendo e a corrupção aumentando, a criminalidade aumentando, o número de suicídio aumentando. Talvez também, eu coloquei, como eu falei em luz, né, eu sempre vi a imagem de lâmpada. Mas você tem um carro e quando você vê lá que uma luz estranha acende, você já fica em alerta, não é assim? Talvez para a igreja, uma luz está acesa no painel ali. Talvez para nós evangélicos, uma luz já está acesa e a gente ainda não está notando que algo precisa acontecer. E se a gente não nota isso, de repente a gente entra num estado de comodismo, em que tudo está tranquilo, tudo está tão calmo, eu não preciso me mover. E eu quero dizer, meu querido, que o mundo em que a gente vive, não vejo que as coisas possam melhorar daqui a alguns anos. Talvez você pode dizer, não, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança. Eu tenho fé e eu tenho esperança em Jesus. E eu sei que um dia Ele vai vir me buscar. Fora isso, eu tenho que ajudar o máximo de pessoas possíveis a terem a mesma fé e esperança. Porque se a gente basear a nossa fé e a nossa esperança em coisas materiais, em coisas terrenas, naquilo que a gente está vendo, talvez a gente se frustre. Talvez a gente desanime. Talvez eu e você venha na igreja e a gente vem num ritmo de trabalhar, de fazer as coisas, e de repente quando as coisas ficam mais calmas, amenizadas, aí talvez a gente desanime, vai menos à igreja, já não frequenta mais os pequenos grupos, já não está mais interessado nas reuniões de oração. E aí quando a gente vê, a gente já está vindo uma vez no mês na igreja. Aí de repente a gente chega numa situação em que pessoas ao nosso redor precisam de ajuda e a gente não tem nada para oferecer. E aí eu fiz uma outra pergunta. Mas por que eu devo fazer isso? Existe um texto em 1 Timóteo 2,4 que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para a humanidade. Por isso que Ele enviou Jesus. É por isso que Ele entregou o seu bem maior em favor da humanidade. Se a gente voltar agora um pouco para a questão da luz, que impacto que a luz pode causar no ambiente? Eu gosto muito de questões de decoração, né? Eu fico assim, fascinado com coisa de decoração. E aí eu comecei a ver um site sobre iluminação, e aí, tem umas coisas muito loucas que os caras fazem. Coloca a luz ali na pontinha da parede, de repente iluminando um lugar, de repente joga um espelho, ilumina o espelho, aí o ambiente fica maior. Aí eu falei, nossa, que legal, Como que a luz impacta o ambiente, como que ela transforma. E aí eu coloquei 3 aspectos aí. Ela transforma o ambiente. E quando bem posicionada, ela deixa o ambiente mais bonito. Luz também, ela aquece. Eu antigamente, eu não sei se é o nome hoje, mas antigamente chamava curso de serigrafia, ou silk screen. Eu já fiz esse curso, que é a estamparia de camiseta, né? E a gente fazia a estampa na época, era com luz. Era uma lâmpada que ficava dentro de um caixote, você colocava lá a estampa com a tinta, ficava uns minutinhos e já saía a estampa. Aí quando a gente dava uma de metida, vamos colocar um negocinho lá para ficar estofado a letra aqui. A luz aquecia e fazia toda a química para que a estampa grudasse na camiseta. Muito legal. E a luz também, ela valoriza o que existe de bom e denuncia o que existe de ruim. Ou seja, nesse aspecto, o que significa brilhar a nossa luz diante dos homens? Talvez a gente precise
fazer com que o ambiente onde a gente vive, ele se transforme. Talvez eu e você precise fazer com que o ambiente onde a gente está hoje, ele seja aquecido pelo Evangelho, pela esperança, pelo amor. Talvez o ambiente onde eu e você viva hoje, ele precisa ser alcançado com essa luz, fazendo com que as coisas boas, elas venham à tona. E também demonstrando que as coisas ruins, elas não valem a pena. As nossas amizades, elas são mais ou menos assim. Quando nós brilhamos a luz de Cristo na vida das pessoas, a gente pega o que é bom delas e a gente mostra para elas o que é ruim. Olha, isso aqui não é bom. Mas mesmo assim a gente está ali iluminando. Talvez as pessoas dentro da nossa casa precisam ser aquecidas com esse amor, precisam ser contagiadas com esse amor. De repente, a ponto de olhar para mim e falar: meu, eu quero ser igual a você. E o Nilton falou uma coisa aqui semana passada, na escola dominical, que foi muito interessante. Ele fez uma pergunta, né? Que como que as pessoas hoje olham para a gente e o que elas têm falado a respeito da nossa mudança? Foi mais ou menos uma pergunta, viu? Vem cá, você é crente? Alguém já ouviu essa pergunta alguma vez? Não é legal quando a gente ouve? Você está no meio da fila lá, tá, vem cá, você é crente? Não é gostoso ouvir isso? É lógico que nas boas circunstâncias, né? Se você estiver fazendo alguma coisa errada, você é crente? Aí a coisa piora. Eu lembro de uma história de uma bispa da Igreja Renascer, que ela estava no hospital com o filho em estado terminal, e ela não estava desesperada, ela só estava ali no hall. Cara, é muito forte isso, porque perder um filho, acho que deve ser uma dor inestimável. E aquela mulher ali no hall, e ela orava, ela lia a Bíblia, e ela mantinha um semblante calmo e sereno. E as pessoas falavam: mas por que você está assim? O que está acontecendo com você? E ela respondia: olha, o que Deus deu, o que Deus tirar, não compete a mim julgar. Eu só sei que um dia Ele vai vir para me buscar. E tudo que eu tenho é dEle, a minha vida é dEle, e eu quero, enquanto eu estiver aqui, brilhar a luz dEle. Ela falou assim. E aquela pessoa que perguntou, ela teve a sua vida transformada. Quantas pessoas eu e você temos transformado com a nossa vida? Não dá para a gente sair daqui hoje achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, que está tudo calmo. Talvez se eu e você fizéssemos a diferença, hoje não teria lugar para as pessoas sentarem. Talvez se eu e você dessemos exemplo de fato, em todas as circunstâncias da nossa vida, talvez muitas coisas estariam acontecendo novas na nossa vida hoje. É lógico que você não vai entrar em depressão e falar: ai meu Deus, estou na pior, então não quero mais ir na igreja. Não. Se levante. Vamos acender a luz. Ainda dá tempo. Ainda é possível eu e você fazer diferença na vida de pessoas. E nesse aspecto aqui que eu escrevi, brilhar a nossa luz é refletir um caráter transformado, um testemunho fiel e o conhecimento de que Cristo é o Messias. E aí eu também comecei a estudar esse texto e alguns textos anteriores. E esse texto, ele não fala da luz como algo, só como um testemunho, ou só como uma ação. Quando ele também se refere à candeia, quando ele se refere a brilhar a luz, é você expor o conhecimento que você tem de Cristo. E talvez esse seja o ponto principal do que eu queria falar hoje. Hoje a gente vê pessoas chegando na igreja, ou em outras igrejas, ou em outros lugares,
Algumas dessas pessoas que entram, que vêm à igreja, elas têm experiências sobrenaturais com Deus. Elas têm algo que impacta o coração delas, elas se convertem, elas se arrependem dos seus pecados. Parece que existe uma revirada na vida dessas pessoas. Parece que existe um desespero, eu quero esse Jesus para mim, porque está tudo escuro. Eu não estou conseguindo ver mais nada na minha vida. Eu não estou conseguindo enxergar mais nada. E aí parece que ao longo dos anos essa experiência ela vem se enfraquecendo. Eu lembro que quando eu me converti, e não só eu, mas pessoas que também se converteram no dia ou alguns anos depois, as pessoas choravam, elas clamavam, eu quero esse Jesus. Hoje parece que as pessoas elas são mais pacatas, elas aceitam Jesus mais ali, meio receosas. Aí vai passando ao longo dos anos, vai passando o tempo na igreja, as pessoas no louvor, elas agem de uma forma bem temperada ali, é a mesma coisa sempre. De vez em outra chora, mas na maioria das vezes é aquilo ali. E aí eu comecei a entender que expor o conhecimento de quem é Cristo é ter intimidade com Ele. E eu acho que isso está faltando para mim e para você. Tempos maiores, tempos de qualidade, tempos de intimidade com Deus. Tempos onde a gente ora mais tempo, ora com gratidão, ora com louvor, ora com choro, com lágrima, com arrependimento. A impressão que eu tenho, é a impressão minha, depois cada um fale por si mesmo, mas é a impressão que eu tenho que aquilo que estava quente está começando a ficar meio morno. E a gente corre um grande risco, meus queridos, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos vão esfriar. E não adianta você falar e achar que está blindado, porque uma hora, quando a coisa apertar para mim e para você, a nossa convicção em Jesus, as nossas experiências com Ele, a nossa vida nele é que vai fazer a diferença. E se a gente não tiver essa base, se a gente não tiver esse alicerce, essa estrutura, muito provavelmente a gente vai desanimar. Alguns textos eles falam sobre a questão do caráter, né, transformado, um testemunho fiel e do conhecimento de quem é Cristo. Mas eu coloquei uns textos de Salmos que eles falam sobre a luz, sobre o que ilumina. Salmo 119, 130 diz: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Um caráter aprovado é um caráter que é iluminado pela palavra de Deus. Uma outra coisa, a tua palavra, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. Talvez isso seja um testemunho fiel da minha parte e da sua parte. E 2 Samuel 22, 29 diz: tu és a minha lâmpada, ó Senhor. Senhor, ilumina-me as trevas. Quando a gente está nas maiores dificuldades ou nos momentos mais difíceis, o nosso conhecimento, a nossa vivência, a nossa experiência com Cristo é que vão iluminar as nossas ideias, vão fazer com que a gente se levante e ande, e avance, e prossiga para o alvo. Se a gente não tiver essas experiências, se a gente não tiver esse conhecimento, se a gente não tiver essa vida com Deus, isso vai nos faltar. É como vitamina. Chega uma hora que o nosso corpo precisa de vitaminas. E se essas vitaminas elas faltam, nosso corpo começa a pedir essas substâncias e não tendo, ele começa a sucumbir.
E talvez todo esse ponto que eu falei sobre iluminar o mundo, talvez eu poderia parar por aqui, mas não tem como, se a gente não fizer essa pergunta: por que que o mundo precisa dessa luz? Talvez eu poderia falar sobre o caráter, talvez eu poderia falar sobre o testemunho, mas não tem como eu falar sobre isso e deixar essa pergunta de lado: por que que o mundo precisa dessa luz? João 3,19 diz: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Por que que o mundo precisa dessa luz? Porque o mundo está em trevas. As pessoas não estão enxergando para onde que o mundo está indo. As pessoas não estão enxergando para onde as suas vidas estão indo. É mais ou menos o que a palavra diz: cegos que guiam outros cegos. E aí o pior de tudo isso é quando alguém que se chama cristão, alguém que carrega a marca de Cristo, alguém que carrega o nome de Cristo, o pior é que quando nós que fazemos isso, não iluminamos o caminho para essas pessoas poderem enxergar a verdade, é aí que a coisa começa a se tornar muito mais complicada. Um segundo ponto: porque o mundo não tem o conhecimento da verdade. João 8,12 fala, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. As pessoas não sabem quem é Cristo. As pessoas sabem quem é a religião. As pessoas sabem o que significa a imagem de Jesus. Mas quem é Jesus para mim e para você? O que Ele fez na minha vida e na sua vida que nos transformou, que nos resgatou, que nos tirou de um mundo de incertezas, de uma vida de pecado? O que Ele fez para mim e para você que a gente pode levar essa verdade para essas pessoas que não conhecem? Não basta só a gente falar de Jesus, se a gente não expor aquilo que Ele fez nas nossas vidas. E aí é um ponto muito importante, meu irmão e minha irmã. Como diz o outro, meu amigo, minha amiga. Qual que é o Jesus que a gente tem refletido? É uma imagem religiosa? Ou é alguém que pode transformar a vida de qualquer pessoa nesse mundo? Assim como fez comigo, pode fazer com qualquer pessoa. E por último, porque se espera um testemunho fidedigno daqueles que são chamados cristãos. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando eu era adolescente, as pessoas perguntavam: você é crente? Eu não, veja bem. Compare comigo. Já viu essa piada, né? Tentava mostrar, não, calma, não é assim. Engraçado, naquela época perguntava, né? Não que não pergunte hoje, tá? Com menos frequência, mas meu círculo de amizades mudou totalmente. Os amigos que eu tinha no passado, poucos deles hoje eu tenho contato.
Alguns que eu consigo conversar, alguns já estão na igreja, graças a Deus. Outros moram fora do país. Mas eu me lembro que as pessoas perguntavam, eu tinha vergonha. Talvez hoje eu anseie para que quando eu saio na rua as pessoas perguntem isso. Ou seja, eu preciso dar testemunho, um testemunho fidedigno, um testemunho que cause impacto na vida de quem estiver ao meu redor. Se for na fila de um banco, se for no mercado, seja onde eu estiver, eu preciso impactar a vida de pessoas. As pessoas vão chegar perto da gente e vão reclamar. Você viu esse preço? Ah, essa fila não anda. Ah, esse governo não sei o quê. Ontem eu estava fazendo ronda aqui, né? Falei, deixa eu olhar os carros. Aí eu vi um peão rodando no meio dos carros. Falei, que é aquilo? Aí eu fui atrás, né? Aí quando ele saiu do carro meio abaixadinho lá, eu vi quem que era, eu já conhecia. Ele me pegou aqui. Eu falei, o que você está fazendo aí? Eu estou panfletando. Não sei se todo mundo viu aí, panfleto no carro de político. Mas o cara estava lá, panfletando. Eu falei, que legal, né, mano? Por que você não coloca uma mensagem gospel aí, a próxima vez? Não, porque esse candidato aqui já é gospel. Falei, olha que situação que a gente chegou. O fato é que nem um político que se chama cristão, a gente às vezes consegue confiar. Porque o testemunho do cristão está em baixa. A luz que eu e você precisamos brilhar, o conhecimento que eu e você precisamos manifestar de quem é Jesus, talvez não esteja acontecendo. Eu queria que você ficasse com essa pergunta nessa manhã. Como eu tenho brilhado a luz de Cristo na vida de outras pessoas? Como eu tenho agido? Se você está muito preocupado em ganhar o mundo, vamos começar pela sua casa. Como eu tenho feito a diferença dentro da minha casa? Como eu tenho impactado os meus filhos? O meu maior desafio é poder imprimir nos meus filhos um caráter cristão, um caráter aprovado. E todos os dias eu tenho que me cobrar para que isso aconteça, para que eles possam falar, meu pai de fato é crente. Eu queria que você fizesse essa pergunta para você. Como eu tenho impactado a vida das pessoas? Para concluir, tem um texto de Apocalipse 12, versículo 11, que diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Top. A gente tem amado mais a nossa vida do que a Jesus. A gente tem escolhido mais as nossas vontades do que a vontade de Cristo na nossa vida. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos.